Beto, essa eu quero te ouvir. O Botafogo acertou com um novo técnico, o argentino Martín Anselmo, que inclusive chegou a ser falado para o Atlético, de 40 anos, que chega para um contrato de 2 anos, junto com uma comissão técnica de 4 profissionais. O treinador teve o último trabalho no Mundial de Clubes pelo Porto, quando, após a eliminação, foi demitido. Já trabalhou no Cruz Azul, Del Valle e União La Calera. Pode ser uma boa para o Bota? Está ele aí na tela? Eu achei interessante para poder ver esse treinador em ação, porque na época, quando ele estava muito avançado com o Galo, eu tinha gostado muito, né? Vendo o pessoal comentando sobre ele, tinha gostado muito dessa contratação. E aí ele acabou desistindo, o torcedor também foi lá nas redes sociais dele, falar que eles queriam o Sampaoli e tal, ele acabou desistindo. Então vamos ver, eu acho um treinador muito promissor aí do futebol sul-americano. Acerto, então, do Bota, segundo o Beto Guerra. Endrick, de 19 anos, foi emprestado para o Lyon por 6 meses. O jogador não foi aproveitado por Xabi Alonso no Real Madrid. Ele teve poucas oportunidades. O Lyon vai pagar metade do salário do jogador e não tem, na transação, opção de compra. Chance de dar certo, dele dar a volta por cima, Breno? Eu acho que ele precisa jogar, né? O Xabi, ele não vem muito bem no Real Madrid, eu que acompanho bastante o Real, ele parece que tem uma rincha com os brasileiros. O Rodrigo, por exemplo, é reserva do Arda Güler, que você não entende isso, ele joga 10, 15 minutos. Então, para o Endrick, que é novo e precisa de minutagem, precisa aparecer, é um bom menino, né? Tem força física, tem um chute de canhota muito bom, foi bem aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que ele tem que fazer essa troca, sim, para ter mais minutos e aparecer mediante a Copa do Mundo que está chegando. Thiago Silva, de 41 anos, deixou o Fluminense rumo ao Porto de Portugal com um contrato até junho do ano que vem, com possibilidade de renovação. É a segunda vez do zagueiro no clube. Aí eu te pergunto, Matheus Antônio Elvésio, os velhinhos estão dominando o mundo? Cara, eu estava olhando ontem a ficha corrida, né? Ficha corrida, ficha corrida, né? Aí não. Na polícia se fala ficha corrida, a gente estava falando, completando o assunto. O Thiago vai ligar para cá, vai ficar bravo com você. Não, mas é um cara que eu bato palma. É um cara que teve praticamente inutilizado no futebol, porque o Ivo Voigtmann foi o cara que salvou ele quando iriam tirar um pulmão dele. Nós temos 192 países no mundo. Thiago jogou mais ou menos 91 países, cara. O homem rodou, você olha o currículo do cara, jogou em 500 times, foi campeão da Champions League, foi campeão para todo lado onde passou. Eu acho que aquele cara que se cuida, aquele cara que é profissional, aquele que tem objetivos e que serve de referência para os demais, ele sempre vai ter mercado em qualquer canto do mundo. E o Thiago é um exemplo para essa garotada do Brasil, principalmente que não pode dar uma quinta, sexta-feira à noite, aí se não tem compromisso, ele vai para a gandaia, né? Então não pode ser assim. Seja profissional, que a sua vida, independente da idade, você vai ter sempre um bom mercado e vai ter uma oportunidade sempre de ajudar seus familiares, que hoje a grana está contando muito. E o futebol está muito inflacionado hoje no Brasil, os clubes, tudo dando dó, tudo quebrado com pires na mão. Mais ou menos. E não seja como o Beto Guerra, no auge dos seus 26 anos, com essa cara de acabado. Vamos falar de notícias. Vitor Hugo, de 34 anos, está perto do Atlético, de continuar no Atlético. Atlético e Bahia acertam detalhes sobre a compra do jogador e o contrato deve ser assinado por 2 anos. Beto, depois de tudo, ele não é um jovem, 34 anos. Está aqui, está adaptado. Para mim, fez muita raiva naquela cobrança de pênalti, aquela cavadinha, ele perdeu muitos pontos comigo. Mas que ele fez 1 ano, depois que ele engrenou, gols, foi um cara seguro, ou você acha que não tinha, ainda mais sendo 2 anos, e partir para buscar outro zagueiro? Só que o que a gente está vendo no mercado, ou os caras estão inflacionados, ou você não acha jogador bom. Então, na sua opinião, eu entendo que vale a continuidade e que ele nunca mais bata um pênalti daquela forma. E para você, Beto Guerra? O pênalti, eu tenho raiva zero dele, porque não era nem para ele... Não, mas ele estava lá e bateu, mas cavadinha para mim não dá. O erro mais bizarro daquilo ali foi terem colocado o Biel entre os 5 primeiros. E ali não era nem para ele, tinha o Alonso para bater, tinha o Caio para bater. Aí eles pipocaram e sobrou para o Vitor Hugo, que não sabe bater pênalti. Mas é um zagueiro... Dá uma porrada, assim, zagueiro, ó. Mas
O Vitor Hugo, para mim, é meio que aquela preguiça do Atlético, né? Acaba mantendo um jogador que é limitado. Foi bem com o Sampaoli, é verdade, mas é um zagueiro muito limitado. Eu tenho dito o seguinte, beleza, ficou o Vitor Hugo para elenco. Se sai o Alonso e o Atlético traz um titular, um zagueiro top, aí beleza, você já dá uma melhorada. Mas continuar com a zaga que o Atlético tem, se o Atlético continuar com a mesma zaga, aí já vai começar muito mal 2026. Porque a zaga do Atlético é bem fraquinha, se a gente pegar o elenco ali, a zaga é bem fraquinha. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte, se você fosse da família Menin, apesar de que você ia ser uma ovelha mal vista lá da família, porque você não é formado, mas se você ainda assim fosse da família Menin, você renovaria com ele ou não? Não, com Pequeno Menin. Renovar com o Vitor Hugo. Não, de jeito nenhum. Não renovaria? Não, pensar para frente aí, cara, tem que buscar melhorar o elenco. O Atlético, às vezes, fica muito aí, se mantém muito aí com o elenco, um time mediano, e eu acho que tem que buscar melhorar, eu não manteria. Mas o fato é, com o Sampaoli, ele foi bem, fez gols, foi vice-artilheiro com o Sampaoli, né? Fez gols. Ele jogando de líbero ali nesse esquema com 3 zagueiros de líbero, sendo mais rebatedor, até dá para aceitar. Quando ele tem que jogar um pouco mais à frente ali, ou no esquema com 2 zagueiros normal, aí ele sofre muito, porque ele é muito lento, a saída de bola dele é muito ruim. Mas, enfim, tá aí. Olha, então vamos ouvir alguém que vai dar uma opinião para eu saber o que a pessoa pensa. Porque o Beto virou e falou, não vou ficar com ele. Mas dá para ficar porque com o São Paulo ele jogou. Então não entendi nada. Eu vou rolar para você, o Beto, para ver se pelo menos você nada, pega, né? Se fica ou não fica. Porque o Beto eu não consegui entender. E você, renovaria ou não? Eu daria nova oportunidade por um detalhe muito simples. Eu acho que foi um dos jogadores que mais se sobressaíram na gestão do Sampaoli. Não é que o cara é um craque, é porque na ausência, como é que fala, de cegos, quem tem um olho é rei. Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem tem um olho é rei. É o caso do Vitor Hugo. O cara jogou bem na defesa, jogou bem no ataque, como foi, inclusive, um do vice-artilheiro do Atlético. E, cara, a gente está falando aqui de jogadores, como diz o Beto, medíocres, vamos dizer assim, porque a gente não está conseguindo encontrar no mercado aquele jogador que você vai no aeroporto buscá-lo. Né? Então, se eu perguntar para o Beto hoje, você buscaria o Igor Rabelo novamente? Não, de jeito nenhum. Mas é um bom jogador. Não, Igor Rabelo já deu, gente. Mas pelo plantel do Atlético hoje seria um jogador que poderia encaixar. Para compor. Eu entendo que foi um erro a saída dele no momento que você não teve a reposição. Nada, você vê que no Fluminense também não jogou nada. Não, mas aqui, era para compor, não é para ser titular. Para compor, a gente já tem muitos. E aí, Júnior, a gente fica olhando... Tem, pior que não tem. Aquilo que o nosso amigo Toninho Almeida sempre falou. Você tem o futebol de base, se você não puder buscar esses garotos para o gol, um garoto para as laterais ou para o miolo de zaga ali, fica difícil você manter, então, um time de base. Apesar de que o Atlético não teve a felicidade, o Sub-20 foi terrível. E vamos torcer. Não, mas aquele Sub-20 já foi remontado, é outro Sub-20, outra realidade. Vamos torcer para que esses olheiros, vamos dizer os olheiros, voltando na palavra antiga, possa realmente captar aquele bom jogador de várzea. A gente vê o futebol da Série A hoje, nós temos Bruno Henrique, nós temos aquele menino que jogou no Fortaleza lá também, o Breno, não sei o que lá, vieram da Copa Itatiaia. Quem sabe essa Copa Itatiaia aí pode trazer algum zagueiro que pode interessar Atlético ou Cruzeiro. Mas isso, olha, eu vou te falar, difícil isso aí, é muito difícil, isso não é fácil, tanto que a gente cita os nomes desses jogadores. Eu lembro do Bruno, o irmão dele mesmo, o Juninho, que muita gente fala que o Juninho Pica-Pau era melhor que ele, não conseguiu virar. Então aí são as exceções. Ele foi um cara que foi extra nessa situação, então é muito difícil, até porque a gente vê em inúmeros casos jogadores que não tiveram a base e a dificuldade que eles têm para jogar. Basta lembrar, exemplo, eu não vou nem falar o Júnior, não vou nem falar o Júnior Santos, eu vou lembrar do Leandro Damião, vou lá atrás um pouquinho mais. Agora, da Lariva. Juninho Capixaba interessa ao Atlético, mas até agora não deu negócio. O Atlético pode envolver 2 jogadores para ter o lateral. Patrick e Renier são nomes cotados que podem ser emprestados ao Bragantino e quem informa a gente é o canal do Frossar. Aí eu te pergunto, no momento desse, você tem jogadores, um que teve problema de contusão e tal, joga até a bola, até tem potencial, o Patrick, o outro
para mim, uma decepção. Talvez aí esteja a explicação por que ele não vira. E só teve aquele lampejo no Flamengo, que é o Renier, e de repente vê um cara até para ficar, além do Lodge, outro jogador. Não sei se o Lodge poderia estagnar essa negociação, mas é o Atlético tendo uma peça reserva, outra titular e cedendo jogadores que pouco somaram. Se der negócio esse do Juninho Capixaba, para mim seria um bom negócio para o Atlético, né? Renier não fez uma boa temporada e o Patrick, como você falou, também machucou, não deu para ver muita coisa. Mas o Juninho fez uma boa temporada, para mim seria um bom negócio, se der negócio. E você, Beto, você acha que um time de lateral esquerdo? De lateral, não, essa é a pergunta. Para você inviabiliza ou não? Um time só de lateral esquerdo. Mas aí nós temos que colocar na cabeça aquilo que nós falamos no início, você mesmo falou, a saída do Arana. Ou seja, você teria dois, mas o Arana está indo embora e você fazendo um caixa. Você entende que Lodge inviabiliza o Capixaba? Ah, talvez, porque a gente acha que o Lodge é de graça, mas tem luvas, o jogador, ele está avaliado no Transfermarkt em 12 milhões de euros. Então não é de graça, não. O pessoal acha que é de graça, mas não é. Tem luvas que acaba sendo diluído no salário, mas eu ainda estou muito cético com relação a Juninho Capixaba. Acho que pode ser até uma cavada de empresário para valorizar jogador. Não estou acreditando muito que ele venha, não. Vamos ver. Até já trouxe Renan Lodge. Não sei se vai trazer mais um lateral esquerdo, né? Eu queria que o Pacini começasse a ter oportunidades ali, que o Pacini é um garoto de muita qualidade. Promissor. Se eles fizerem uma questão de fortalecimento muscular com ele, preparar ele para esse ano que vem, para ser um primeiro reserva, eu acho que ele pode se garantir, que ele é muito bom. Diz que até o Sampaoli tem gostado muito dele nos treinos lá. Quantos anos ele tem? Deve ser, acho que é 16, eu ia falar 17 anos. É, mais ou menos igual o garoto do Cruzeiro que veio também, os dois laterais, né? Então por que não dá oportunidade e prepara essa garotada? Os Cauãs do Cruzeiro, um que subiu da base, o outro contratado junto ao Atlético Paranaense. Rony teria sido oferecido ao Santos, segundo o setorista do Santos, Lucas Costa, e outros clubes podem também estar interessados. O salário do jogador na casa de R$ 1.400.000. É um problema, quase que um impeditivo. O Atlético não negocia o atacante por menos de 6 milhões de dólares, cerca de 33 milhões de reais. Até o momento, nada de oficial. Aí eu te pergunto, Rony, na sua visão, você, irmão de Rubens Menin, cabelo branco igual ele, você levaria o Rony, entregaria ao Santos, só trazer uma informação que hoje o André Hernan soltou aí que a conversa está acontecendo com o Santos e que ele pode ir para o Santos por empréstimo. Tá? O André Hernan está soltando muita informação esses dias. Compra. Então pode ser que o Atlético empreste, aí tem que ver a questão de salário, né? Porque se o Atlético vai ter que pagar impeditivo, uma parte do salário ou não, mas ele pode não ser vendido, ser emprestado ao Santos. Te pergunta, o Santos também não está com dinheiro, né? Até não, tem dinheiro, mas não quer gastar. E aí, assim, Neymar e companhia, pai, tem dinheiro. O Santos aqui... Porque o Gabigol indo, ele seria o segundo maior salário junto com o do Neymar. Né? E o Santos estaria disposto a pagar um X Mas a de gente salário. não sabe, daqui a pouco a gente fala do Gabigol, como vai ser isso. Se o Cruzeiro também é exemplo do que falou o Beto, vai pagar uma parte. Mas Gabigol é daqui a pouco. Não tumultua não, Breno. Você hoje o Breno chega atrasado, fura a notícia, quer tumultuar. É um negócio do Atlético. O homem hoje está... Não, eu vou te falar, você fez um aluno aí brilhante, não te deixa falar. Não, ô Breno, corta o microfone do Breno. Aqui. E aí, Ovés? Você falando do... Fugiu até o nome do Rony agora, né? Do Rony. A gente fala tantos atletas na hora. Eu acho que o Rony já deu o que tinha que dar no Atlético. Agora, você pegar um jogador, pagar caro por ele, um salário de, acho que 1.800.000, alguma coisa nesse sentido. Aqui, era o salário dele 1.400.000, nós falamos aqui. Pois é, amigo. É muita grana. E você emprestar o cara e pagar parte do salário é um negócio que eu não consigo entender. Mas se você não viabilizar, talvez ninguém pague. Amigo, eu como gestor de empresa, eu jamais vou te comprar um produto por 10 e vender ele por 5. Não existe isso no mundo. Então, existe. Chega uma hora que você tem que perder menos. É isso aí. Qual a forma de você perder menos? Você é gestor, você administra também empresa, o Breno, vocês dois. Tem hora que você tem que minimizar o impacto. Sim, mas eu acho que para o Santos seria interessante, já que o Rony está muito bem adaptado ao futebol paulista. Pode ser um jogador que realmente venha a somar. Mas, cara,
Olhar o time do Santos hoje dá até dó de ver. O time é muito ruim. Tirando o Neymar ali, jogar a peneira para cima não salva um, cara. É muito difícil. Aí eu rolo para você, Beto Guerra, que fala com propriedade, que cobre o Atlético. Você... Agora, eu só queria ter uma posição, porque até agora eu não sei se Vitor Hugo você quer que ele renove, que ele não renove. Sobre o Rony, a sua opinião. Não, você liberaria o Rony ou não? Eu acho que o Rony deveria ir para o Santos. Mas é importante que ele fique, né? Tem que lembrar que com o Sampaoli, então... Mas não, eu tenho até brincado negócio de presente de Natal. O presente de Natal para o Galo pode ser a saída do Rony, para o torcedor, na verdade, pode ser a saída do Rony. O Santos até tem bons jogadores ofensivos. Tem o Barreal, né, que eles compraram. Um que eu queria no Galo, que é o Reiser. O Guilherme acho que saiu, né? Parece que foi vendido lá. Acho que o Rony é até reposição para ele. E tem o Robinho Júnior, garoto muito mas esse eles não liberariam de jeito Não, eu tô falando nenhum. assim, eles têm alguns bons jogadores, mas estão reforçando lá. Eu acho que o Rony no Atlético, torcida... Venceu. Vence rápido o Rony, é impressionante. Vai ter carreata para ver no aeroporto, é isso? Não, mas acho que o Rony é um jogador que ele aí vai liberando mais na folha salarial. Ele é um jogador que não resolve posição nenhuma. Centroavante não resolve. Ponta direita não resolve. O Atlético vai ter que trazer, inclusive, o tal do enamorado aí, que eu acho que não Daqui a pouco a gente fala, Zé Lopes. Mas vamos falar de outro também. O centroavante ítalo-argentino Cláudio Spinelli, do Independente Del Valle, interessa ao Atlético, segundo o Fala Galo, e o Silas Gouveia. Na temporada, ele fez 28 gols em 49 jogos. Boa média e ainda com 2 assistências. Você, Beto, que também está sempre por dentro de tudo, é o cara que poderia ser uma solução para o Atlético? Porque tudo no Atlético também é o seguinte, começa a especulação, começa a informação, aí o negócio esfria. Esfria, é muito rápido. Pois é, o Spinelli é aquela questão, né? Se pegar a carreira dele, ele estourou agora, com acho que é 28 anos, né? Nossa. Ele estourou agora, porque ele já jogou na Europa e tudo, muito rodado, mas praticamente nenhum clube ele foi muito bem. Aí antes ele estava num clube no Uruguai, não esqueci qual, foi bem, fez poucos jogos, 18 jogos, 9 gols, alguma coisa assim. E aí foi para o Del Valle, o Del Valle contratou ele. E lá ele fez muitos gols nessa temporada. Até perguntei pro Garcês. Ele falou, cara, é um bom jogador. Não é dos melhores, mas no mercado e tudo, seria uma contratação boa. É um bom camisa 9. Mas não é aquele cara tão seguro assim. Porque, como eu disse, ele não fez isso em toda a carreira. Ele estourou agora, mas pode ser que ele estoure agora e comece a fazer muitos gols também, né? Ele não é aquele 9 de 1,80, não é grandalhão e tudo. Mas fez gol de tudo quanto é jeito nessa temporada aí. Vamos ver se o Atlético vai trazer ele. Ô, Breno, quero te ouvir sobre um zagueiro, você que é zagueirão. Júnior Alonso, fica ou não fica? Depois de ser ventilado na imprensa que ele poderia procurar outro clube, nosso colega Igor Assunção disse que conversou com gente no Atlético, no staff do jogador, e parece que tudo caminha para que ele continue. Muita gente criticou, ele realmente não teve aquele ano muito bom. Eu acho que ele foi importante em alguns momentos. Foi o jogador que mais minutagem teve no mundo, jogou muitas partidas, seleção do Paraguai, Atlético, e cresceu nessa reta final. No momento, eu não negociaria. Independentemente se vai chegar um cara para chegar e ser titular, eu manteria pela adaptação do jogador. E você? Não, eu tô com você, eu acho que é mais questão de planejamento ali, administrativo, né? É o que a gente tem falado de como está o futebol hoje, né? Você vê o Jonathan Jesus, por exemplo, valendo aí 10 milhões de euros. Então, fazer essa pesquisa no mercado e ver se você consegue financeiramente trazer um cara com custo bom melhor do que você tem. Se você não conseguir, e eu acho que o Atlético tá nesse caminho agora, de analisar o que tem e quanto que tá, quem eu vou procurar no mercado, eu não abriria mão, não. Agora, você vai recordar, Elvésio, comigo. Você lembra de Zé Love, que jogou no Santos, no América? Lembro. Lembra? Lembro. Zé Love. Zé Love continua em alta. Ou melhor, José Enamorado. Colombiano de 26 anos, do Júnior Barranquilla, é o alvo do Atlético. O clube quer 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais pelo jogador. O Atlético tenta uma redução da pedida. Vale tentar? Você já viu que aquilo que o Beto falou até do Spinelli,
também não é um jogador novo, não é aquele jogador, eu vou apostar que ele se estourar vai valer uma fortuna. É um jogador que falam que é um pontinha pela direita, habilidoso, no 1 contra 1 é bom, é interessante. Pode ser um jogador que encaixe bem no Atlético. Você apostaria? Sendo honesto com você, eu não o conheço. Tá? Eu não estudei nada sobre esse jogador. Eu ia até falar um negócio. Né? Esses times de futebol, nós temos nosso amigo Bruno, né? Garcês, que estuda muito sobre o futebol sul-americano, conhece muito. Poxa, quando quer fazer uma contratação de goleiro a centroavante ou goleiro a ponta esquerda, fala com o Bruno. Ele vai indicar jogadores que estão em ascensão, jogadores que têm um histórico, que pode vir a somar. O namorado, né? ele... Vamos lá, eu até estava assistindo antes de vir para cá. Você é namorado. Você é namorado. Alguns vídeos e tudo. Conversei também com o Garcês. Ele foi o grande nome do futebol colombiano no segundo semestre desse ano. Até agora, nesse mês de dezembro, na reta final, teve um jogo que ele teve nota 9,7 no SofaScore, que ele fez 3 gols na partida. É um atacante que pode jogar pelos dois lados, jogou mais pelo lado direito na última temporada. Aí você vê os vídeos dele, é muito habilidoso, jogador do drible mesmo. Né? Garcês falou por que agora que ele vive um melhor momento, as dificuldades que ele teve, ele chegou a falar algo? Isso eu não me lembro, não. Ele falou mais que assim, no primeiro semestre foi ok, no segundo é que ele estourou. Mas ele tem 26 anos, né? Isso, então é uma idade muito boa ainda para poder estourar. E é um atacante que ele sofreu 5 pênaltis nessa temporada. Por um atacante atrevido, né, Beto? Ciscador, né? Tipo o Luiz. Então ele vai para cima, é um jogador, assim, eu acho que seria uma boa contratação. O Thiago Fernandes até falou que eles estariam pedindo 2,5 milhões de dólares, porque tem mais um ano de contrato só, que o Atlético está tentando baixar a pedida. O valor eu acho que é espetacular. Eu acho que o Atlético, se for isso, o Atlético tem que buscar baixar, não contrata, porque vai que você encontra um Arias 2 aí. Menos de 15 milhões. Você não acha um cara... Não é que ele é craque, não, desse. entendeu? Mas ele é um jogador... A gente está precisando de um cara pela direita ali. Você já tem um Dudu bem pela esquerda, tem um Coelho. Você tem um cara pela direita, 2 pontas habilidosos, não é fácil para o adversário, não. Ter 2 pontas de velocidade e drible, né? Então, eu acho que o José Namorado seria uma contratação muito interessante. Eu concordo com você que tem que agilizar, porque o Portilha mesmo está com furacão, fechou com o Atlético Paranaense, foi um volante badalado pelo Atlético durante muito tempo no meio do ano, não deu em nada e acabou fechando. Júnior, a gente sente saudades daqueles pontas, né? Que recebia a bola, partia para dentro do seu marcador e deixava o lateral doido, né? E era realmente uma grande opção para os treinadores. Facilitava bem a vida. Vamos torcer para que dê certo, né, Beto? Todo sucesso na negociação.